Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. A Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, acolhe com muito carinho a todos para este ato profundamente fraterno nesta noite. A abertura diocesana da campanha da Fraternidade 2023. Uma saudação especial aos coordenadores ou representantes das pastorais e movimentos da nossa diocese, aos sacerdotes, à coordenadora da Secretaria Municipal da Assistência Social de Francisco Beltrão, e também àqueles que tomarão parte deste evento, assistindo posteriormente pelo canal do YouTube da Diocese de Palmas Francisco Beltrão. Que alegria ter-vos em nossa companhia nesta noite. Estamos no Instituto Sapiência de Filosofia em Francisco Beltrão. Irmãos e irmãs, desejamos a todos uma excelente noite. Que de nossa parte não falte abertura de coração e corresponsabilidade diante da proposta da campanha da fraternidade neste tempo favorável. Sintam-se à vontade e, uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. Nós queremos juntos agora celebrar. Queridos irmãos e irmãs, desde 1964, a Igreja do Brasil propõe a campanha da fraternidade, que tem como grande objetivo despertar a solidariedade dos fiéis em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução à luz do Evangelho. A cada ano é escolhido um tema, que define a realidade concreta a ser transformada, e um lema, que explicita em que direção se busca a transformação. Fraternidade e fome é o tema da campanha da fraternidade deste ano de 2023, que tem como lema este provocante ensinamento de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Ao início desta celebração da palavra, que será presidida por Dom Edgar Xavier Hertel, nosso bispo diocesano, e que abrirá a campanha da fraternidade na Diocese de Palmas Francisco Beltrão. Cantemos juntos o hino da campanha da fraternidade 2023. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar e sacia a nossa pobreza para um mundo mais justo formar. Ó bom Mestre, a nós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Unidos nesse tempo propício de jejum, oração, caridade, recordemos, pois é nosso ofício, cultivar e plantar a bondade. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer.
recordai-nos o que nós devemos. Dai-lhes vós mesmos de comer, Dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, na sabedoria e no amor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne e nos ensina, dai-lhes vós mesmos de comer. Irmãs e irmãos aqui chegados, boa noite. Boa noite. Declaramos com este ato litúrgico, também com as palavras e o convite do Padre Wagner, coordenador da ação evangelizadora, e a vossa resposta, declaramos para a Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, aberta a campanha da Fraternidade de 2023, assim como tantas outras, são 280 dioceses em todo o Brasil. Deus seja louvado por isso. Uma vez mais, agradecidos por todos quantos estão conosco. Eu pensava, nós vamos depois ouvir na narração bíblica o lugar aonde Jesus se comunicou com os discípulos e com a multidão. Era num deserto, depois as pessoas sentado na grama, num lugar, diríamos, diferente. Quem sabe a chuva justifica-se que estamos aqui, mas o ideal seria isso. Mas vamos fazer desse lugar um espaço de reflexão, de oração, mas também um espaço de tomada de consciência, se é que assim ainda precisamos, a respeito daquilo que somos, aquilo que temos. Pensemos ao longo desta noite, mas eu só tenho, quem sabe, 5 pães e 2 peixes, o que é isso? Sim, as perguntas são importantes, mas queremos deixar-nos guiar pelo Mestre, e que Ele nos conduza, porque a proposta vem dEle. A igreja é discípula do Senhor, nós somos discípulos do Senhor, é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos propor o que devemos fazer, como fazer e a quem assistir. É Ele. Que Ele nos guie nesta noite. Por alguns instantes, voltemos nossos olhos para as imagens que estão à frente. Deixemos que elas falem aos nossos olhos e corações. Ouçamos o grito silencioso da fome, expresso no poema de Manuel Bandeira. O bicho. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Vós nos reunistes em nome de vosso Filho, para alcançarmos misericórdia
e sermos socorridos em tempo oportuno. Abri nossos olhos para vermos o mal que praticamos e tocai nossos corações para que nos convertamos a vós sinceramente. Que o vosso amor reconduza à unidade aqueles que o pecado dividiu e dispersou. Que o vosso poder cure e fortaleça os que em sua fragilidade foram feridos. Que vosso Espírito renove para a vida os que foram vencidos pela morte. Restabelecido em nós vosso amor, brilhe em nossas obras a imagem do vosso Filho, para que todos, iluminados pela caridade de Cristo, que resplandece na face da Igreja, reconheçam como vosso enviado Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, vamos voltar nossos olhos, nosso coração ao corredor central. E à luz da palavra de Deus, nós queremos viver a proposta da campanha da fraternidade deste ano. Acolhamos a palavra cantando. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para lugar deserto, afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades, seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhes disse: não é preciso que vão embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes: trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, podeis vos assentar. Vamos ouvir a reflexão de Dom Edgar, nosso bispo diocesano. A partir do texto ouvido e também do lema que a igreja se inspira para nos ajudar nesta quaresma, que vamos iniciar na próxima semana, na quarta-feira. Jesus dá de comer a muitas pessoas, 5.000, segundo Mateus. Esse é o contexto do evangelho que ouvimos e de onde a igreja inspira-se para o tema da campanha da fraternidade deste ano, cuja temática principal é a fome.
Jesus está num lugar despovoado, todavia a multidão busca-o. Jesus sentiu compaixão da multidão e curou os enfermos. O texto base descreve que Jesus se enche, ou melhor, é um verbo no presente, se enche de compaixão. Isso é importante observar. Quer dizer que a compaixão ocupa todo o ser de Jesus, faz parte de sua essência. Compaixão é um modo de ser, sempre no tempo presente. Repito, a compaixão ocupa todo o ser de Jesus, faz parte da sua essência. Compaixão significa comover-se no mais profundo do ser, as vísceras ou entranhas. Não se trata de um mero sentimento, mas de uma ação libertadora. Ter compaixão das pessoas, segundo o texto, então é sofrer juntos, pensar o que podia ser feito por elas, naquele exato momento. A fome não espera, ela é do momento presente. Estou com fome, não tenho o que comer. Ao final da jornada, na hora do jantar, os discípulos foram dizer-lhe: o lugar é despovoado e a hora é avançada. Despede as pessoas para que vão às aldeias comprar alimento. Esta é a fragilidade dos 12 e a fragilidade de todos quantos ao longo dos anos foram nele batizados. Nós somos especialistas em desculpas, raciocínios pequenos, miúdos, minúsculos, mas às vezes com efeitos desastrosos. Responde o mestre: não precisam ir, dai-lhes vós de comer. Ele não quer que a multidão vá embora com fome. O que tinham os discípulos? 5 pães e 2 peixes, 7. Significa plenitude, totalidade. O número baixo de mantimentos não preocupa o mestre. Ao contrário, os discípulos, sim. O mestre não está preocupado com o número baixo. Tinham pouca coisa, 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes, trazei-os aqui. A partir do alimento maravilhoso, comumente chamada multiplicação de pães. Ela é narrada nos 4 evangelhos, e 2 vezes em Mateus e Marcos. Jesus age como o novo Moisés e como profeta. Antecipa outro sim, o alimento eucarístico. Assim interpretou a tradição bíblica católica. Voltemos à dinâmica da partilha realizada por Jesus em favor dos famintos. A multidão sentada. Imaginemos isso, 5.000 pessoas sentadas ou mais. A população, quem sabe, meio milhão de habitantes naquele país. Jesus tem os pães e peixes nas mãos, profere uma prece de gratidão. Prece de gratidão, mas não pouca coisa, ser grato com pouca coisa, sim. Pães partidos e entregue aos discípulos, e estes devem distribuí-los à multidão faminta sentada na grama. Extraordinária essa imagem. É a comunidade sendo saciada. Jesus forma os discípulos para terem autoconfiança, mostrar iniciativa, serem líderes. Os discípulos agem como mediadores entre Jesus e a multidão. Por isso que o Padre Wagner convidou as coordenações das pastorais, movimentos da nossa diocese. Senhoras e senhores, todos nós somos mediadores, ou pontífices, construtores de pontes. Nós somos canais de comunicação, acessibilidade. Foi o que Jesus fez. Ele deu os pães aos discípulos, e estes, mediadores, à multidão. As multidões sentadas representam todo o Israel reunido por Jesus. Ele recusou um milagre fácil e cômodo para satisfazer sua própria fome no deserto, porque ele vive da palavra de Deus.
O diálogo com os discípulos os converte em testemunhas do milagre e modestos colaboradores, que primeiro têm de apreciar a insuficiência dos seus próprios meios e depois desprender-se do pouco que têm. Temos 5 pães e 2 peixes. Ao final do relato da partilha, Mateus escreveu que sobraram 12 cestos de alimento. O número também é simbólico, bíblico. O número dos cestos parece significar as 12 tribos sobre os 12 discípulos. Também uma referência à vida da igreja. Irmãos e irmãs, a multiplicação dos pães e peixes é um gesto profético de Jesus. Deve ser um gesto profético da Igreja do Brasil e também da Diocese de Palmas Francisco Beltrão. Jesus põe em prática o que os profetas falaram, sobretudo Isaías, quando da saída do povo do Egito, do grande exílio, e o povo voltou com fome e sede. A multiplicação do pão material mostra que Jesus nos alimenta com o pão que vem de Deus, sua palavra, a mensagem do reino. É um gesto que inaugura o reino. O pão material é o primeiro fruto do pão da palavra. A palavra gera reflexão, oração e gera mobilização e atitudes concretas. Num nome mais simples, partilha. Se a igreja prega a palavra, cabe-lhe também realizar gestos proféticos. Se nós vivemos da palavra, nós pregamos a palavra, anunciamos a palavra, nos alimentamos da palavra, também nós somos geradores de gestos proféticos. Existe uma multidão de famintos para que se justifique um novo sinal do pão, que realize, por exemplo, o pão material, algo do reino já inaugurado por Jesus. Não podemos falar do amor de Deus se não realizamos a justiça material e vital para a multidão. Foi o que ele fez. Por isso a recomendação de Jesus, dai-lhes voz de comer. Assim como Jesus, dela teve compaixão. A fome de Deus será sempre o mais importante, mas a fome do pão é o mais urgente. A fome não espera. O pão material não é o dom último, mas é um aperitivo do reino. Na multiplicação dos pães, Jesus envolveu os discípulos em sua atuação. São eles que devem dar de comer à multidão. Seu lanche é insuficiente, mas enquanto reparte, Jesus faz com que seja até mais do que o suficiente. Vós mesmo dai-lhes de comer. Jesus tem certeza que entre nós existem alimentos suficientes para satisfazer multidões famintas. Alimento não nos faltam. Faltam gestos de partilha, falta solidariedade. É isso que falta. Alimento, se alguém afirmar, escrevendo uma tese doutoral, falta alimento no mundo, não tirará nota com summa cum laude, com certeza. Alimentos não nos faltam. O que faltam são gestos de partilha e solidariedade, gestos de empatia. A partilha está, a doação está na empatia. Gestos de responsabilidade para com os famintos. Ou numa palavra bíblica, falta-nos compaixão e amor. No semáforo em Francisco Beltrão, semana passada, tinha um rapaz. Ele escreveu na placa, num papelão: tenho fome. E aí? Bispo, tantos quantos, o que fizemos por ele? Quais são nossas conclusões? Quais são as nossas atitudes? Assim falaremos do reino pelas nossas ações. No Pai Nosso rezamos pedindo o pão de cada dia. Aquele homem estava pedindo o pão de cada dia. Tudo é dom de Deus, também essa coisa mais elementar. O amor de Deus seria questionável se Deus não nos desse o necessário para viver. Porque uns têm para viver e outros não têm para viver. É um problema teológico? É de mérito, destino, castigo? Por que a fome perdura no mundo? Mas quem deve distribuir, partilhar, somos nós. Nosso empenho pelo pão cotidiano de todos dá credibilidade ao reino, dá
abre-nos o caminho da salvação. No objetivo geral da campanha de 2023, lemos: sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentarem o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs por meio de compromissos que transformem essa realidade a partir do Evangelho de Jesus. Sensibilizar. Ela vem de sensível, do latim sensibilis, de sensus. O que é isso? Tornar sensível, tocar a sensibilidade de. Alertar. Sensibilizar também significa alertar, impressionar vivamente, chamar a atenção, provocando reação imediata. A sensibilidade provoca a reação imediata. Emocionar, tocar, sensibilidade, faculdade de sentir compaixão pela humanidade, piedade, empatia, delicadeza de sentimentos. São os dicionários nossos da língua portuguesa, Aurelião e tantos outros, que nos ajudam com essa palavra. Assim, a igreja, comunidade do pão, passou a repetir o gesto solidário de Jesus e a vida de fé foi ganhando força com as obras de misericórdia. A sociedade e a igreja precisam se unir para não continuar assistindo passivamente a tudo isso. Não esqueçamos as palavras de Jesus: vocês é que têm de lhes dar de comer. O milagre da multiplicação dos pães é, para os cristãos, um sinal e um apelo de conversão. Eis as razões fundamentais de tais temas serem indicados pela igreja para o tempo da quaresma, tempo favorável à conversão. O tempo quaresmal: oração, jejum e caridade. Esse é o tripé da quaresma. Eu dizia na coletiva de imprensa, a campanha da fraternidade é um modo que a igreja do Brasil, encontrou para viver o tempo quaresmal. A igreja há 60 anos encontrou este modo. É um modo de viver. Eu vou agora terminar citando um conterrâneo de Jesus, um homem, um escritor, um pensador, que todos estamos lendo, com certeza, quem gosta de ler. Ele não é do primeiro século, ele é do século XX. Nasceu no século XX, está escrevendo no século XXI, já 3, 4 obras, traduzidas para todas as línguas. E sei o quanto as pessoas estão lendo este homem. Talvez seria melhor citá-lo do que citar um brasileiro, porque nós podemos correr o risco de, ao brasileiro, dar adjetivos talvez não agradáveis. Podíamos aqui citar Dom Helder Câmara, mas quem sabe poderíamos tirá-lo do céu e colocá-lo em outro lugar, porque os seus textos, as suas falas, as suas reflexões são muito pertinentes para o nosso tempo. Então vamos ao escritor israelense aqui já comentado, Yuval Noah Harari. No livro Homo Deus, traduzido já uma edição em 2016 para a língua portuguesa e também 2020 para a língua portuguesa. Entre outros livros, estou lendo já 21 lições para o século XXI. Cito-o. Então escreveu que a humanidade convive, este homem, que é ateu, conterrâneo de Jesus, que a humanidade convive com 3 grandes flagelos que eliminam vidas, na seguinte ordem: a fome, pestes, pandemias e as guerras. Fome, pestes, não vencemos uma, Covid-19, e guerras. E vivemos um contexto de guerra vergonhoso para o mundo inteiro. Vamos, então, abrindo aspas para citá-lo. Deixo-o falar. Comecemos com a fome,
que há milhares de anos é o pior inimigo da humanidade. Pior inimigo da humanidade chama-se fome. Fome, pestes e guerra provavelmente continuarão a reivindicar milhões de vítimas nas próximas décadas. Pergunta o israelense: quais são os projetos que vão substituir a fome, as pestes e a guerra no topo da agenda humana no século XXI? Fecha aspas, quem quiser conferir, da página 11 à página 29, ele vai descrever fome, pestes e guerras. Nossa resposta ao questionamento nos vem da palavra de Deus. Vamos responder ao Harari com as próprias palavras de seu conterrâneo, cujo Mateus recorda-nos. Todos comeram e ficaram saciados. Saciados em todas as dimensões da vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, neste momento, os pães serão apresentados diante de Dom Edgar, que irá abençoá-los, e que depois vamos partilhar. Nós somos aquela multidão sentada na relva, que agora é convidada a dar seus 5 pães e 2 peixes, a pôr em comum, a partilhar. Vamos ficar todos em pé. Os pães partilhados, multiplicados por nosso Senhor, passaram pelas mãos dos discípulos. Mãos, instrumentos de partilha e solidariedade. Portanto, queiram, pois, estender vossas mãos, para que elas também sejam mãos abençoadas, mãos intercessoras, mãos que abençoam e partilham. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes pães que vamos partilhá-los. Que estes pães recordem aos que o comerem ou distribuírem com devoção o pão que vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta, o pão eucarístico que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia. E fazei que estes pães nos lembrem o compromisso para com todos os nossos irmãos e irmãs necessitados de alimento corporal e espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu do céu, e dá vida e salvação ao mundo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos receber este pedaço de pão, vamos comê-lo. O faça em profunda oração. Talvez como você nunca até hoje tenha comido um pedaço de pão. Reze. Vamos cantando. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca a nova palavra. Jesus tem pena e parte o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Não é feliz quem não sabe dar, quem não aprende a lição do altar, de abrir a mão e o coração para doar-se no próprio dar. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos
para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu também vi muita gente voltar novamente ao caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, 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 por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. E agora vamos rezar a oração da campanha da fraternidade deste ano. Os homens iniciam. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes, e nos ensinou, dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Amém. E rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Podeis vos assentar, irmãos e irmãs. Nós queremos agora passar para o segundo momento desta noite, que abre em nossa diocese oficialmente a campanha da Fraternidade 2023. Mais uma vez, muito obrigado a todos quantos deram o seu sim para estar aqui nesta noite. Nós teremos 2 momentos de falas, de reflexão. O primeiro momento, o padre Geraldo Macanhã, que é vigário-geral da nossa diocese, é diretor do Instituto Sapiência de Filosofia,
onde nos encontramos nesta noite, e também orientador espiritual do Seminário de Filosofia. Um segundo momento, nós vamos ouvir um casal vindo de Cascavel, jovens, que fazem parte de um projeto magnífico, que não é só da Igreja do Brasil. Depois eles vão falar melhor sobre isso para nós. É uma troca de dons. Eles vêm de Cascavel. Há poucos dias o padre Emerson Detoni foi em Cascavel e lá, junto com as lideranças, padres, bispos, celebraram a abertura da campanha da fraternidade. O padre Emerson conduziu a reflexão. E agora, nessa troca de dons, o Augusto e a Ana nos fazem uma visita nesta noite. Padre Geraldo, tenha bondade, muito obrigado pelo teu sim, a palavra está contigo. Saúdo a todos para este momento importante de nosso início da caminhada e reflexão sobre a campanha da fraternidade deste ano. A campanha da fraternidade deste ano, ela traz um tema que requer um certo conhecimento com antecedência. Não é a primeira vez que nós falamos da fome, é pela terceira vez. Em 1975, nós tínhamos um congresso eucarístico realizado em Manaus. Consequência, campanha da fraternidade sobre a fome, repartir o pão. Em 1985, nós tivemos o congresso eucarístico em Aparecida. Consequência, campanha da fraternidade, pão para quem tem fome. Em 2022, nós tivemos o congresso eucarístico em Recife. Consequência, campanha da fraternidade sobre a fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Portanto, a campanha da fraternidade, ela não é pensada isoladamente nesse contexto. Ela traz toda uma bagagem histórica para que nós possamos compreender. E quando surgiu este tema da campanha? Esse tema não saiu agora no início de 2023, nem no ano de 2022. Este tema já foi definido no dia 17 de dezembro de 2021. Portanto, se nós vemos a dimensão do tempo pensado, a questão também dos fatos históricos apresentados, nós vemos que tem uma intensidade muito maior diante daquilo que é proposto para que nós meditemos. E entre 1985 e 2023, nós temos um outro documento que se chama Exigências Evangélicas e Éticas de Superação da Miséria e da Fome, em 2002. E este documento fazia algumas observações que aparecem também no texto da campanha. Primeiro, ele fala da exigência de conhecer a realidade. Segundo, ele cita uma exigência evangélica na questão de vencer a fome. Terceiro, uma exigência ética para vencer a fome. E tanto é que quando se fala dessa forma, a pergunta fundamental da ética aqui é justo, é correto, é honesto que haja alguém faminto? Essa é a pergunta fundamental que a ética faz exatamente nessa. Por isso que no final do próprio texto, desse texto que é o texto 69, ele coloca exigências de solidariedade, porque são luzes para que se possa entender exatamente a dimensão do agir. E como conclui este documento? A conclusão é: dai-lhes vós mesmos de comer. Como inicia a nossa campanha? Dai-lhes vós mesmos de comer. Continua então a mesma realidade. Portanto, nós temos aqui esta primeira dimensão que não podemos esquecer. Justificativa desta campanha. Vejamos o que nos diz o documento de Aparecida. A igreja não pode ser alheia aos grandes sofrimentos que a maioria de nossa gente vive e que com muita frequência são pobrezas escondidas.
Isso aqui é fundamental, pobrezas escondidas. Às vezes nós falamos que não tem fome, não tem famintos, porque nós falamos da fome a partir da nossa própria mesa. Aí, de fato, não haverá famintos, porque a nossa mesa é farta. Essas pobrezas escondidas são aquelas que este ano a campanha nos ajuda a refletir. Por isso o flagelo da pobreza, da fome, o documento de Aparecida, já em 2007, nos chamava a atenção. Um outro documento importante, a Fratelli Tutti, todos os irmãos, diz: ninguém pode ficar isento de solidarizar-se com o seu irmão, porque se nós somos irmãos, consequentemente, um irmão deverá ser solidário com o outro. No número 5 do nosso texto diz: na sociedade humana, a fome é uma tragédia, um escândalo, é a negação da própria existência. Por que a negação da própria existência? Porque os famintos são conduzidos à morte. Na verdade, o alimento para o ser humano não constitui somente uma necessidade natural, mas representa um fator cultural, porque é um veículo de relações entre as pessoas, é um princípio de aliança e de comunhão. Basta ver que em todos os nossos momentos de convivência, principalmente em nossa cultura, ou a gente começa partilhando algo, ou a gente termina partilhando algo. Não é simplesmente o fato de dizer que tem alimento, é uma dimensão cultural que está presente. Objetivo: sensibilizar a sociedade e a igreja a enfrentarem o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra sensibilizar está muito próxima, já foi apresentada a reflexão pelo Dom Edgar, da compaixão. A palavra sensibilizar, ela está próxima da solidariedade. Na filosofia, a palavra sensibilizar está próxima da alteridade. E na linguagem de Levinas, a palavra alteridade, ela é só compreendida pela expressão do rosto, porque o rosto conta de fato. Sensibilizar não é só dizer que tem piedade, por isso se partilha algo porque ele está necessitado. Não. Sensibilizar, na dimensão da alteridade, é tomar a dor do outro para livrá-lo, para construí-lo novamente. E como nós vamos ser sensíveis a isso? Nós vamos ser sensíveis, por mais que muitos não gostem, através dos números. No Brasil, nós temos 15,5% dos brasileiros que passam a questão do flagelo da fome. No mundo são 800 milhões. E quando falamos em números, nós vemos ou a gravidade ou a leveza do problema. Os números nos dizem isso. Por exemplo, se eu falasse que temos câncer na sociedade, todos ficariam, é verdade, conheço alguém. Agora, se eu pego o número do Instituto Nacional do Câncer, que diz que até 2025 vai ter 704 mil novos casos de câncer, muda a conversa, muda a reflexão. Porque o que nos dá a gravidade são os números que são apresentados. E o que nos faz entender os escândalos são os números apresentados. Era o próprio fato da pandemia. A pandemia, quando iniciou, todos nós dizíamos, é perigosa. Mas quando começamos a ver os números dos mortos, mudou a leitura. Porque se dá exatamente a dimensão da gravidade ou da leveza do fato. Portanto, é a partir destes números que nós conseguimos ainda mais despertar para esta palavra de sensibilidade. Por isso a campanha, ela nos apresenta alguns desafios específicos. Primeiro, compreender a realidade da fome à luz da fé em Jesus Cristo. É uma dimensão cristológica. Segundo, desvelar as causas estruturais da fome no Brasil. Quais são mais especificamente? E o texto aborda a questão da corrupção, a questão da concentração, a questão das
desproporções nas divisões de bens. É uma questão estrutural. Terceiro, indicar as contradições de uma economia que mata pela fome. Quarta, aprofundar o conhecimento e a compreensão das exigências evangélicas e éticas da superação da miséria e da fome. Este texto que eu já apresentava. E só se pode fazer uma leitura numa dimensão ética se eu conseguir fazer uma leitura de uma exigência evangélica. A partir do que eu farei uma leitura ética? A partir de um modelo. Este modelo está a partir de uma condição, de uma exigência evangélica. Quinto, acolher o imperativo da palavra de Deus, que nos conduz ao compromisso e à corresponsabilidade fraterna. Qual é o imperativo da palavra de Deus para esta campanha? Dai-lhes vós mesmos de comer. O imperativo da palavra desta campanha, ele constitui exatamente em Mateus 14, como nós acabamos de ouvir. Sexta, investir esforços concretos com iniciativas individuais, comunitárias e sociais que levem à superação da miséria e da fome no Brasil. O texto é claro a partir do número 166, que atitudes nós devemos viver, que atitudes devemos ter neste grande projeto de superação. E lá fala em algumas dimensões. Primeiro, uma dimensão pessoal. O que eu vou fazer? Segundo, uma dimensão comunitária e de igreja, eclesial. O que nós como igreja vamos fazer? Terceiro, é uma dimensão governamental. O que nós como sociedade vamos fazer? Vejamos que as atitudes elas são evolutivas. Agora, para que isso aconteça, eu preciso ter consciência. E aliás, nessa mesma questão do texto, algumas considerações devem ser feitas. Primeiro, o que farei para que este flagelo não continue na vida de muitas pessoas? Segundo, na catequese, nós vivemos a cultura da imagem, e muito acentuada. O texto faz uma proposição claríssima. Coloquem murais, mostrem. Aquilo que não é visto nunca vai desencadear por uma inquietação, por uma transformação. Portanto, murais, dizer, tem que ser mostrado, tem que ser compreendido. Nessa questão da vivência eclesial, a questão da doutrina social da igreja, elementos fortes para o conhecimento. Qual é o pensamento que o Evangelho nos propõe a partir desta realidade? A questão da existência nas comunidades da Caritas, fundamental, comunidades paroquiais, a existência e a própria vivência a partir das pastorais sociais, tudo isso existe. Nós precisamos aplicá-la. E se aplica, nós começamos a fazer acontecer a superação. Sétimo, estimular iniciativas da agricultura familiar agroecológica e a produção de alimentos saudáveis. Oitavo, reconhecer e fomentar iniciativas conjuntas entre comunidade de fé e outras instituições da sociedade civil organizada. Deveria ser a fome, se ela é dita como flagelo, um escândalo, ela tem que ser escândalo para todos. E só se consegue vencer na unidade de todos. E por fim, nestas iluminações que o texto apresenta, mobilizar a sociedade para que haja uma sólida política de alimentação no Brasil, garantindo que todos tenham vida. O Papa Paulo VI, em um documento, ele dizia, não se precisa produzir mais, você precisa colocar mais comensais na mesa, ou seja, dividir melhor. Na consciência de uma comunidade de fé,
vão ficando cada vez mais claros 2 níveis de ação necessários e inseparáveis no serviço da fraternidade. Primeiro, ajuda fraterna ao irmão que sofre. Isso daqui é uma atitude evangélica. Se nós fôssemos a comunidade primitiva de Atos, se coloca com muita clareza o que se tinha se partilhava para que ninguém sofresse. Ajuda de irmão, fraterna, e o empenho na construção de estruturas sociais justas que permitam a todos os homens viver com dignidade. Ter alimento é direito. Não é justo quando alguém morre de fome. Ações assistenciais são importantes na medida em que respondem a situações emergenciais. Dom Edgar mencionava isso. Não podem, entretanto, ser as únicas no enfrentamento da fome. Não se enfrenta a fome, não se resolve o problema somente dando uma cesta básica. É programa, é projeto. E é por isso que a campanha, ela nos enfoca nisso. Mas, ao mesmo tempo, a primeira atitude é emergencial. Qual é? Matar a fome. Mas a segunda é continuidade. São necessários, olhem, políticas públicas, principalmente de Estado, investimentos a partir da responsabilidade social de empresas. Mais ainda, é preciso que as ações mudem a realidade social, trazendo para o centro a pessoa humana e a sua dignidade, buscando a superação de uma sociedade de famintos. O número 160 do texto. E para concluir, olha o que nos diz o próprio texto sobre as exigências éticas. Escandaliza-nos o fato de saber que existe alimento suficiente para todos e que a fome se deve à má distribuição de bens e da renda. O problema se agrava com a prática generalizada do desperdício. Quantos alimentos prontos no Brasil vão para o desperdício? 41 mil toneladas. Alimentos prontos que não foram consumidos. 41 mil toneladas. Imaginemos quantas pessoas poderiam comer. Essas provocações, essas inquietações, a campanha da fraternidade nos apresenta este ano, para que nós possamos assim caminhar, tendo uma atitude de escuta, por isso é preciso escutar, é uma atitude clara na campanha este ano, uma atitude profética, é preciso anunciar uma esperança. Não podemos ser profetas da desgraça, não podemos ser profetas que dizem sempre foi assim e sempre será. Temos que ser profetas da esperança e temos que adentrar nisso com a pequenez que somos, mas com a grandeza de uma fé que Deus nos dá. Se existe essa grandeza de fé, é possível acontecer um milagre. E qual é o milagre? Da multiplicação dos pães. Obrigado, Padre Geraldo. Vamos ficar de pé um pouquinho para a gente cantar. Vamos cantar A Mesa Tão Grande e Vazia. Cide, Diego, Flaviane, nos ajude com esse canto tão bonito. A mesa tão grande e vazia de amor e de paz, aonde há luxo de alguns, alegria não há jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia.
a festa virá e o povo a cantar aleluia. Obrigado, podemos sentar mais um instante. O texto base da campanha da fraternidade deste ano nos lembra o muito que se tem feito no combate à fome. Muitas são as igrejas, os movimentos sociais, as ONGs e outras instituições. Cita-se o trabalho dos vicentinos, a Cáritas brasileira, a Pastoral da Criança, as políticas públicas, a economia solidária, a economia de comunhão, a economia de Francisco e Clara. Não sei se já ouvimos falar, ou se ouvimos falar o suficiente sobre a economia de Francisco e Clara. Augusto Luiz Pinheiro Martins e Ana Carolina Fernandes Alves, venham aqui, por favor. Eles vão se apresentar, vão nos contar um pouquinho sobre a economia de Francisco e Clara. Eu já pedi perdão para eles muitas vezes pelo tempo ser tão limitado nesta noite, mas o objetivo era eles aprender bem o caminho, 2 jovens, para voltar aqui outras vezes, falar com nossos jovens, com nossas lideranças, com essa Igreja de Palmas Francisco Beltrão. Bem-vindos, muito obrigado, vamos acolhê-los com uma salva de palmas. Boa noite a todos. Paz e bem. Fez certo? Paz e bem. Esse é um cumprimento franciscano, né? Que há 800 anos está rodando pelo mundo, desejando essa paz, essa reconciliação integral, shalom, do ressuscitado, que não é uma tranquilidadezinha, uma pax romana, mas essa inquietude que nos provocou o nosso bispo e também o padre Geraldo. Então, é uma tarefa, é uma missão, essa paz e esse bem. Trago aqui os cumprimentos, Dom Donizete, o nosso bispo auxiliar, também o nosso arcebispo, o padre Divo, e todo mundo fez saudações aos amigos, porque essa província eclesiástica é irmã, e a gente fica muito feliz de estar aqui em comunhão. E uma coisa que valeria a pena a gente perguntar aqui, alguém já ouviu falar de doutrina social da igreja? Levanta a mão, quem já ouviu falar. A comunidade aqui é bem engajada. Infelizmente, ainda falta se popularizar muito mais. E o que nós vamos falar aqui, Economia de Francisco e Clara, é expressão concreta da doutrina social da igreja. Podemos dizer que a intuição do Papa foi pegar toda a tradição, as contribuições dos padres, né, que o antecederam, e transformar num movimento vivo, que toma um rosto na carne de jovens espalhados pelo mundo inteiro. E a música que nós cantamos dizia, né, ele está no meio de nós, né, e nós não conhecemos e o desprezamos. Muitas vezes a gente deixa a doutrina social da igreja como um conhecimento secundário, né? Dizia São Jerônimo, desprezar as Escrituras é desprezar o próprio Cristo. E a gente poderia dizer, né, desprezar a doutrina social da igreja hoje é desprezar o próprio Cristo. Porque muitas vezes entre nós católicos há uma confusão, né? Se falar de bem comum, destinação universal dos bens, o Papa Francisco, uma vez se defendendo, ele disse assim, podem me acusar de comunista, socialista, mas se quiser eu recito o credo. E ele diz, o que eu faço é o evangelho. Então, a economia de Francisco é isso, essa economia do evangelho. A economia de Francisco, ela se justifica, então, no próprio jeito do Papa, né?
Ele que, então, propõe uma igreja misericordiosa, samaritana, pobre com os pobres. É algo que incomodou muito o Papa, né? Quando ele foi eleito, sentado do lado dele estava o Frei Cláudio Umes, que disse para ele, não se esqueça dos pobres. E ele pensou, então, logo em Francisco de Assis, que é um irmão universal. A gente vive tempos de guerra, precisamos de uma cultura da paz. E Francisco, que é um homem das criaturas, de uma ecologia integral, ele nos propõe uma conversão estrutural da igreja, um estilo de governo novo, de caminhar juntos, com diálogo, escuta, caritativa. Ele até brinca que opta morar na Casa Santa Marta por questões psiquiátricas, que ele precisa de gente. Um argentino, né? Como nós conversávamos no café. Ele não criou uma fantasia, dizia o bispo hoje, né? E é interessante, o Papa não faz isso que é para parecer humilde. Não, ele é assim. E, em sendo assim, ele nos provoca, né? Escolhe o nome Francisco pela primeira vez na história da Igreja. Francisco de Assis, que teve um encontro que transformou radicalmente a sua vida, que é o encontro com o leproso. E Francisco de Assis, que escuta do crucificado, vai e reconstrói a minha casa, que como vês está em ruínas. O Papa, na sua inteligência jesuíta, fala, a economia está em ruínas. Essa casa comum está em ruínas. A palavra economia, ecologia e ecumenismo tem a mesma raiz, oikos, casa habitada, a casa comum. A administração da casa está se deteriorando, pelo jeito que a gente está administrando ela. E aqui no Brasil nós tivemos essa peculiaridade de introduzir a figura de Clara, justamente porque a nossa sensibilidade diz, olha, não é só Francisco, precisa da ternura da Clara, da força criativa das mulheres, porque essa economia machista, patriarcal, ela mata, ela destrói, e a gente precisa da força de Clara, que foi a primeira mulher na história da Igreja que disse como gostaria de viver, o privilégio da pobreza. E um dia antes dela morrer, o Papa aprovou a regra, e estão aí até hoje as irmãs, né, nessa vida bonita. Boa noite a todos. Bom, pessoal, agora a gente vai falar brevemente, que o nosso tempo é curto, né, sobre a economia de Francisco. Augusto trouxe essa trajetória, então, para vocês entenderem, em primeiro momento, porque às vezes a gente escuta a economia de Francisco e como foi algo convocado pelo Papa, a gente pensa que está fazendo, remetendo a ele, né? Mas é uma economia que, na verdade, está remetendo à figura de São Francisco de Assis e, aqui no Brasil, como o Augusto disse, a figura de Santa Clara. Eu queria saber aqui, quem de vocês que conhece a economia de Francisco e Clara, já ouviu falar em algum momento? Sempre tem uma pessoa. Duas. Hoje temos duas, então. A gente brincava hoje que todo lugar que a gente vai sempre tem alguém. E aí a gente pode se perguntar, ok, mas o Papa Francisco dormiu, né, acordou, e do nada ele teve essa intuição, vou convocar jovens para repensar a economia. A gente vai ver que não foi bem assim. Já faz uma longa trajetória que os papas, então, se pronunciam declaradamente, né, a favor daqueles que estão sofrendo. Por exemplo, o Papa Leão XIII, quando escreve sobre as coisas novas, a Rerum Novarum, 1891, quando fala da formação dos sindicatos, o trabalho escravo, o trabalho das crianças que morriam nas fábricas. Então, já faz mais de 15 documentos, 130 anos, que cada Papa, do seu jeitinho, vai falando sobre as questões sociais. João Paulo II, por exemplo, quando fala que
Não é porque o comunismo saiu derrotado, o capitalismo é santo, maravilhoso. Então tem gente que diz assim, né? Ah, a igreja é contra o comunismo, e o marxismo e o socialismo. Mas é também, igualmente, contra esse sistema que parece um dogma de fé, diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti, que o mercado vai se autorregular. É a religião, é o Deus dinheiro que tudo dá jeito. E a gente sabe que não é assim. Vocês sabem? Dói no bolso do pobre, né? Então, cada papa, do seu jeitinho, vai dando a sua contribuição especial. E o Papa Francisco não foi diferente. Desde a Evangelii Gaudium, quando ele fala da idolatria do dinheiro, da cultura do descartável, globalização da indiferença, os seus documentos internos, a reforma do Banco do Vaticano, Cristo vive, quando ele fala aos jovens, Fratelli Tutti, Amoris Laetitia, as suas visitas à ilha de Lampedusa, o encontro dos movimentos sociais em busca de terra, teto, trabalho, os sínodos, e aí vem a economia de Francisco. Então, é fruto de uma vasta história. Em 2019, então, ele faz esse convite. Eu sei que as figuras ficaram um pouco pequenas, mas depois a gente vai deixar um link para vocês de um material que a gente tem, aí vocês vão poder olhar com cuidado, tá, gente? Bom, e aqui a gente tem os princípios da doutrina social da Igreja, que também são os princípios que a gente segue dentro dessa comunidade da economia de Francisco. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Esses princípios são a dignidade da pessoa, o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade. Bom, mas afinal, vocês podem estar se perguntando, beleza, o que é essa economia, né? Como ela aconteceu? Então, o Papa nos faz um convite em 2019, no dia 1º de maio, ele fala o seguinte, olha, essa economia da morte, como o padre falou para nós, que está aqui no subsídio, né, no texto base da campanha da fraternidade, não funciona, né, gente? Ela não funciona. Então, a gente precisa repensar o modo que a gente vive no mundo, porque nós estamos destruindo a nossa casa comum. Precisamos de uma economia diferente, que faz viver, que inclui, que humaniza e que cuida da criação. Essas são as palavras do Papa na sua carta convite. Então, ele chama os jovens a estar unidos no que ele chama de pacto, é um compromisso. Quero encontrar esses jovens em Assis, jovens economistas, empreendedores e agentes de mudança. É um termo que se usa muito fora do Brasil para dizer algo semelhante a um ativista, por exemplo, né? Eu quero encontrar essas pessoas, esses jovens, para que eu escute deles. Quais são os problemas que vocês enfrentam na realidade de vida de vocês? E, a partir desses problemas, quais as soluções que vocês propõem? E o Papa nos falou em Assis, jovens, ou vocês participam da história, ou ela vai passar por cima de vocês. Palavras dele. Então, temos que ser protagonistas da mudança, como nos chama aqui a campanha da fraternidade. E olha só, o padre bem nos disse também, bispo, né, sobre a questão da fome, que não é um problema, né, um castigo, é uma questão, nossa, caiu do céu. A fome é um problema social, nós criamos esse problema. Portanto, nós devemos resolver. Então, eu, nas minhas escolhas diárias, como eu me relaciono com os alimentos, com os recursos que eu tenho, certo? E um dado muito interessante que eu me deparei essa semana é que, por exemplo, no ano passado, o Brasil produziu comida suficiente para alimentar 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. E muitas vezes isso é um motivo de orgulho para a gente, ainda mais aqui no Paraná. Nossa, olha como a gente produz alimento. Que coisa bonita, a gente se orgulha tanto. Mas por que a gente não se angustia na mesma magnitude quando eu vejo o número de 33 milhões de pessoas passando fome? E um número de mais de 120 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. E eu trouxe para os meus alunos do 6º ano, chamei eles na dinâmica, 10 pessoas lá na frente, e pedi para 4 sentarem. Falei, olha, isso aqui é 40% da população que come bem todos os dias, uma alimentação de qualidade, nutritiva.
Aí um aluno de 10 anos olhou para mim e falou assim, nossa, professora, mas então quer dizer que tem mais gente no Brasil que passa alguma dificuldade alimentar do que gente que come bem? Eu falei, sim. Né? Então, se isso não provoca alguma coisa dentro da gente, e principalmente, né, nessa campanha da fraternidade, eu acho que a gente precisa repensar o nosso modo de vida. E, por último, os outros dois, né, na proporção, a gente fez essa mesma dinâmica numa comunidade em Capitão Leão das Marques, e ficou 2 pessoas, né? E a comunidade perguntamos, todo mundo conhece essas 2? Todo mundo conhece. E essas 2 é que vão passar fome, vão morrer. Como a gente se sensibiliza diante da dor do outro, né? Então, às vezes, a gente é indiferente. Esse é o grande pecado, né? A gente acha, o que vai morrer eu não conheço, então não é meu irmão. E aí a gente tem alguns princípios básicos para vocês entenderem. Então, resumindo, o Papa nos chamou para ir até a cidade de Assis, a cidade de São Francisco, para repensar a economia. E é uma economia nova, é a economia baseada nos valores evangélicos. Esse é o termo que a gente usa. E a gente segue alguns princípios, né, para vocês entenderem. Então, a gente tem alguns princípios dentro da, vamos chamar aqui, economia tradicional, tá? Augusto já falou da questão do mercado. Então, nessa economia do evangelho que a gente busca construir, a gente entende que o mercado é um instrumento. Então, ele não tem capacidade de se autorregular sozinho. Essa autorregulação dele vai gerar uma concentração de recursos, né, uma minoria, em detrimento da falta de outros tantos. Então, isso não é uma autorregulação boa, né, gente? Aí nós temos também um outro ponto, que é o não a nova idolatria do dinheiro, ou a cultura do descarte, ou a cultura da indiferença que o Papa Francisco nos traz. Então, essa questão do Deus dinheiro. A nossa economia vive como? É o dinheiro no centro e a nossa vida a serviço desse dinheiro. Muitas vezes a gente se mata por conta de um recurso, enche a nossa casa de coisa, consumismo desenfreado, aquele monte de coisa, e as dívidas lá atrás de mim. E à noite eu deito na cama e como que eu durmo? Não durmo, né? A fome e o endividamento são parecidos, né? Tirando aquela pessoa que está numa situação de rua, muitas vezes você conhece pessoas que passam insegurança alimentar, mas elas não falam porque têm vergonha do julgamento dos outros. E aí o endividamento é igual. Como que a gente tem aí quase 80% da população brasileira, mas você fala, eu não conheço ninguém endividado. Porque a pessoa não sai por aí falando, eu estou com dívidas. Né? Isso é um problema, gente. Consumismo é o que está no texto da campanha. Está escrito lá, comportamentos imorais de consumo. Gera desperdício, gera lixo. E nós vivemos uma cultura do endividamento, né? Quem de nós aqui, principalmente, né, muitos aposentados, não foi assediado, né? Pega o seu dinheirinho emprestado, faz um consignado, isso, aquilo, e quando a gente vê, nosso orçamento familiar já foi embora, não existe. Então, essa é uma questão muito séria que a campanha traz, né? E que é também um fruto do nosso trabalho de educação financeira para com as famílias. Aí a gente tem a atividade empresarial e o lucro a serviço da vida. Então, por exemplo, as empresas, além de uma geração de lucro que deve existir para que ela se sustente, que ela seja sustentável, eu preciso entender que toda atividade ela tem que ter uma função social. Ela gera emprego, ela traz soluções positivas para a nossa vida. Agora, se a gente tem atividades empresariais, ou, por exemplo, atividades produtivas que estão gerando alimentos que não são de boa qualidade, produtos que estão lá, beleza, satisfaz uma necessidade minha de consumo, mas está poluindo. Né? A gente tem que começar a repensar esse tipo de coisa. E a questão do crescimento e do desenvolvimento econômico, que é uma coisa que nós, economistas, às vezes enxergamos como algo que é antagônico, que não pode acontecer ao mesmo tempo. Né? Pode e deve. Uma economia não tem que só crescer, ela precisa fazer com que o crescimento, o que foi produzido, se distribua a todos. Porque senão a gente tem aí uma grande concentração. E quem acompanhou o Fórum Econômico Mundial viu que nos últimos 30 anos nunca teve tanta concentração de renda. Então, quem tinha muito dinheiro enriqueceu muito mais aí nesse período de pandemia, em detrimento do aumento da pobreza e da fome, como o nosso texto da campanha nos traz. E o Papa Francisco, na sua oração final, conosco em Assis,
foi muito bonito isso, porque ele pediu perdão. Ele disse, a minha geração, ele se coloca, gerou riqueza, mas não gerou comunhão, não gerou felicidade, não gerou partilha, ou seja, desenvolvimento integral, sustentável. Muito bom, muito bem. Então, a gente, ao se encontrar em Assis, a gente vai explicar um pouquinho os trabalhos que a gente desenvolve muito rápido. A gente é chamado a incidir concretamente onde a gente está. Então, é no nosso trabalho, nas nossas escolhas cotidianas, são nas pastorais, nos movimentos sociais, enfim. Onde são tomadas as decisões para que a gente tenha essas mudanças estruturais. A gente precisa, sim, saciar a fome, que é um problema urgente, é uma necessidade urgente. Mas não é só isso. Igual a campanha da fraternidade, não é só agora. É sempre, gente. Um tema que a gente precisa debater. E como eu dou segundos passos? Então, eu dei alimento. Eu preciso incluir essa pessoa, trazer cidadania. Então, é emprego, é renda, é desenvolvimento. Então, envolve uma série de segundos passos aí. Pode passar. Que não é só o assistencialismo. O Papa, então, diz, é preciso dar próximos passos. Bom, e na economia de Francisco, a gente trabalha com temas, mais especificamente 12 temas. A gente vai deixar os links para vocês quiserem conhecer com profundidade, porque a gente ficava falando aqui, daria 5 horas, tá? Mas são 12 temas que não têm só relação diretamente com o dinheiro, que às vezes a gente pensa economia e dinheiro, mas não é só isso. A economia é a nossa vida. Então, a gente lida, por exemplo, com questões de agricultura, com questões energéticas, questões de lucro, negócios, trabalho e cuidado, que é o grupo que o Augusto trabalha, políticas públicas e felicidade, mulheres pela economia, questão da paz. Então, ali tem as logos dos nossos temas, tá? E quando o Papa Francisco nos manda aquela carta, em 2019, para que em março de 2020 a gente se encontrasse em Assis, e foi bem quando começou a pandemia, nós tínhamos que responder esse chamado de alguma forma. Ou inscrevendo um projeto, uma pesquisa, se eu trabalho, por exemplo, com um tipo de empreendimento, que tem uma ideia nova para a construção dessa economia evangélica, eu precisava dar uma resposta. E eu e o Augusto, nós demos uma resposta através do nosso projeto que nós trabalhamos, então, do nível arquidiocesano, mas também no Brasil e no mundo como um todo, que é o Educação Financeira para a Vida. Nós trabalhamos com temas relacionados à educação financeira, só que quais são os fundamentos que a gente usa? Além dos fundamentos da economia, nós usamos os ensinamentos da doutrina social da igreja. Então, o que a igreja tem que pode colaborar nesse sentido? E também a espiritualidade. Essa é a grande diferencial. Tudo que um programa de educação financeira comum, vamos dizer assim, trabalha, nós trabalhamos, mas a partir de uma ótica da espiritualidade cristã, seguindo ali os princípios da doutrina social da igreja. Então, nós somos fruto desse chamado do Papa Francisco. E o objetivo do nosso trabalho é justamente despertar a importância desses temas. Então, por exemplo, no nosso contexto aqui, como uma boa educação financeira pode ajudar a me conscientizar para acabar com o flagelo da fome? Aqui, na minha comunidade, às vezes no meu bairro, na minha rua, tá? E nós seguimos alguns valores. Ali tem até um errinho no slide. Comunhão, diálogo, inclusão, participação, a misericórdia, a educação integral e a sustentabilidade em todos os seus sentidos, financeiro e ambiental. E a gente segue essa metodologia. Despertar para o tema, a importância do tema, basicamente é o que estamos tentando fazer aqui hoje com vocês. Brevemente. O discernir, cultivar, acompanhar e missionarizar. Então, criar pessoas entusiasmadas para estarem com a gente dentro da economia de Francisco, dentro da FV ou em outro lugar, trabalhando pela construção de uma nova economia. Como nós iríamos para Assis? Juro que eu estou tentando resumir, gente, porque a história é longa. Mas como nós iríamos lá para Assis em março, veio a pandemia. A gente estava muito animado para trabalhar nas comunidades com isso e tudo mais. Aí veio aquele balde de água fria, né? Foi aí que a gente resolveu usar a tecnologia a nosso favor, né? Tecnologia que a gente tem para produzir os alimentos, mas que a gente não distribui corretamente. A gente pensou, bom, vamos trabalhar os temas
virtualmente fazer chegar nas pessoas. Como? Gravando podcasts, gravando programas de rádio, espalhando por aí. É um negócio que, assim, é uma semente que você joga e vai até onde vocês nem imaginam, né? E aí a gente começou a gravar esses programas. E hoje nós estamos agora em 48 países. Toda semana gente nova nos ouvindo. É muito legal. E já temos mais de 21 mil reproduções. E mais de 153 programas. Eu me perco, porque é muita coisa. E nós temos séries. Uma série querida do povo é Os Santos e o Dinheiro. Sim. Ou seja, como que os santos e as santas da igreja, São João Crisóstomo, São Basílio, São Gregório, São Maximiliano, Santo Antônio, que é conhecido como casamenteiro, mas tem profunda relação com dinheiro. Por quê? Na época dele tinha os usurários. Eram os agiotas, né? Os agiotas que cobravam juros altíssimos. E aí as mulheres tinham, né, como o marido ia preso, que não pagava ali a agiotagem, tinha que recorrer à prostituição. E tantas outras situações que Santo Antônio foi intercedendo, até como a política pública de perdão das dívidas. Ele foi até no prefeito, né, para criar uma lei. Então, assim, a gente tem uma série, Os Santos e o Dinheiro. Santo Inácio de Loyola, o discernimento diante dos desejos. Como que a gente precisa disso, né? Diante da tomada de decisão, na hora ali de comprar, de se organizar. Então, tem sobre psicologia econômica, comportamento, finanças para casais. Tem bastante conteúdo que vocês podem se divertir. Aqui eu fiz questão de colocar assim, como que isso está dentro de uma comunhão eclesial. São algumas linhas de ação do documento do CELAM, da última Assembleia do Povo de Deus. E está ali dizendo, economia inspirada nos valores de São Francisco e Santa Clara. Então, testemunhar a cultura do cuidado, ampliar e fortalecer a participação dos leigos. Esse documento foi entregue para o Papa Francisco, né? E é um compromisso nosso, da nossa igreja latino-americana. Aqui é o discurso do Papa, 75 anos da organização da ONU, né? Para a humanidade, a fome não é só uma tragédia, mas também uma vergonha. Em grande parte é provocada por uma distribuição desigual dos frutos da terra, a qual se acrescentam a falta de investimento no setor agrícola, as consequências das mudanças climáticas e o aumento dos conflitos em grandes regiões do planeta. Por outro lado, se descartam toneladas de alimentos. Diante desta realidade, não podemos permanecer insensíveis ou paralisados. Somos todos responsáveis. E esse foi o discurso para nós, no encontro, que ele disse: a fome, citando o Papa Bento XVI, não depende tanto de uma escassez material, como, sobretudo, de escassez de recursos sociais. O importante dos quais é de natureza institucional. E ele nos provoca: se fordes capazes de resolver isso, tereis o caminho aberto para o futuro. Repito o pensamento do Papa Bento: a fome não depende tanto da escassez material, como, sobretudo, da escassez de recursos sociais, o mais importante dos quais é de natureza institucional. Isso em Caritate in Veritate, né? Papa Bento XVI. Aqui é algo bonito de se dizer que a Igreja do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos, em diálogo com a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, desenvolveu 2 subsídios. Então, esse ano, Economia de Francisco e Clara, 5 rodas de conversa para trabalhar com jovens em outros setores. Então, é muito bonito esse caminho sinodal da Igreja aberta, né, ao diálogo com a juventude e com a sociedade. São subsídios feitos por nós, jovens. Aqui, para finalizar, algumas fotinhos da gente lá em Assis, nossos amigos. Nós fizemos uma oficina com gente de vários lugares do Brasil, do mundo. A prefeita de Assis. O Papa dizendo que isso não é uma utopia, mas uma realidade. A Basílica de São Francisco e o Papa Francisco, e eu que furei a segurança. Acontece, né? Quase não é? voltei Não é sozinha. sempre que a gente está, né? Até o bispo, quando ele foi lá no café, eu dei um abraço nele, né?
Não me aguentei. E o Augusto entregou essa cartilha que a gente desenvolveu para o Papa Francisco. A gente não tem mais a versão impressa, mas nós temos uma versão digital. A gente vai deixar disponível para vocês. Aqui tem os links para vocês escutarem os programas e também para vocês conhecerem um pouco mais sobre a economia de Francisco, que é muito rica. E todos são chamados, né? O Papa convoca os jovens, mas não só são os jovens que nós temos lá, viu? Muitas pessoas engajadas através de trabalhos. E eu tenho certeza que aqui já tem um monte de gente que faz trabalho que é a economia de Francisco na realidade. Só que a gente precisa fazer isso se espalhar mais. E se unir, trabalhar juntos. A economia de Francisco, vocês vão ver que não tem um documento. É algo leigo, é um protagonismo. Trabalho em rede, né? Então, o que a gente faz aqui nesse cantinho do Paraná, que tem ligação com gente que está lá na Nigéria, que está nos Estados Unidos, que está na Argentina, que está em Minas Gerais, que está em São Paulo. E tem gente desde iniciativas aqui, tem relação com a fome, agroecologia, e a gente trabalha mais na área assim, da educação. Um segundo passo, conscientização de comportamentos de consumo, de estilo de vida, que tem profunda relação com esses problemas sociais e econômicos que hoje a gente vem trabalhar aqui na campanha. A gente espera que, assim, nesse pequeno momento que a gente teve, a gente tenha despertado vocês para conhecer um pouquinho. Aqui pega as rádios, né? Coroado, Selinalta, então a gente tem parceria, passa na Madrugada Franciscana, os freios reproduzem o nosso conteúdo. Alguns dos nossos parceiros, apoiadores, e vocês podem encontrar a gente nas redes sociais, e é uma profunda alegria poder vir aqui, e contem conosco, a gente espera que esse despertar surja muitos frutos, e todo mundo pode fazer parte desse grande movimento bonito, que é a economia de Francisco e Clara. E queremos voltar para falar mais e mais sobre isso, nosso projeto e a economia de Francisco, só chamar que a gente vem. Obrigada. Então, nossa profunda gratidão, Augusto e Ana. Eles precisam retornar ainda hoje a Cascavel por conta de compromissos amanhã logo cedo, mas que seja a primeira de muitas vezes, né? Aqui entre nós há muitos jovens nesta noite e que recebam também esse convite do Papa, né? Vocês jovens, a fazer parte desse grande projeto. Por falar em Papa, como é bonito a gente perceber que todos os anos, por ocasião da campanha da fraternidade, há sempre uma mensagem do Papa, isso desde Paulo VI. Até hoje, todos os anos, os papas enviando uma mensagem, estando em comunhão e enaltecendo essa bonita iniciativa da Igreja do Brasil. E a gente pode pensar concretamente o que a campanha da fraternidade influenciou até hoje na sociedade brasileira. Se a gente olhar o Estatuto do Idoso, vai ver muitas inspirações, sugestões da campanha da fraternidade, as questões do cuidado da casa comum, a lei da ficha limpa ou ficha suja, pedido, clamores de campanha da fraternidade. Então, há muito já tem contribuído com a sociedade brasileira. Para concluir esse momento nessa noite, caros irmãos e irmãs, nós vamos pedir ao Dom Edgar que possa simbolicamente entregar um pequeno banner da campanha da fraternidade a algumas pessoas. Não tem como chamarmos aqui todas as pastorais, movimentos. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer.
Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar e sacia nossa pobreza para o mundo mais justo formar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-nos vós mesmos de comer.